Viagem na CBN, com Edson Rui. Onze horas e 42 minutos, estamos aqui com o nosso Viagem na CBN de quinta-feira, hoje 9 de outubro de 2025, né? Na última semana, a gente estava falando um pouco sobre Machu Picchu, né? E se havia ou não o risco, né, dele ser tirado desse calendário internacional aí de maravilhas do mundo. Nosso ouvinte, Rafael Pacheco, ligou e falou: conheço todas as maravilhas modernas do mundo. Eu não sei se das antigas também, sabe? Mas ele veio pessoalmente hoje para contar um pouco da experiência dele, somar da experiência do Edson. Acho que esses dois são os caras mais viajados desse Espírito Santo. Bom dia, Rafael. Bom dia, Fernanda. Bom dia a toda a equipe da CBN. Bom dia ao Edson, grande parceiro aqui de CBN Viagem. E bom dia a todos os nossos ouvintes, claro. Ei, Edson, tudo bem contigo? Tudo ótimo. Bom dia para você, Fernanda, para os nossos ouvintes e para o Rafael que está aí no estúdio. Pois é, nada como ter um ouvinte aqui para te ajudar nessa missão das 7 maravilhas. A gente começa por onde? Modernas ou antigas? Podemos começar pelas acho que as modernas, né, Fernanda? Porque vamos começar logo por Machu Picchu, que foi o gerador de toda essa matéria nova aí, né? E graças a Deus está afastado o risco aí de sair das 7 maravilhas. Foi só um susto que eu acho que a associação entregou aí para a população e principalmente para as autoridades. É uma curiosidade, inclusive, como é que você pleiteia ser uma maravilha do mundo? Pode isso, sim? Pode, apesar de que para entrar uma nova tem que cair alguma, né? Porque são 7 maravilhas. Então é muito difícil, né, Fernanda? O caminho talvez seria pleitear entrar no patrimônio da humanidade, que aí é pela Unesco, aí são aquelas normas todas que o órgão que é da ONU, que é a Unesco, que cuida disso, e aí sim eles têm todas aquelas as métricas para que um monumento ou uma localidade entre e seja classificado como patrimônio da humanidade. Talvez seja o caminho mais fácil. Uhum. Vamos contar um pouquinho de Machu Picchu? Vamos. Eu acho que essa questão que foi levantada da possibilidade de Machu Picchu deixar de ser uma das 7 maravilhas modernas, e aí o Edson tem voz para falar sobre isso, é realmente a exploração, ao meu ver, como viajante, equivocada daquele local. Eu já fui a Machu Picchu algumas vezes, 3 ou 4 vezes, e você chega, né, basicamente de 2 formas. Ou você faz a trilha Inca, né, ela pode durar de 3 a 5 dias, dependendo dos caminhos que você escolha, e é bem interessante, mas requer, obviamente, preparo físico, exige de você mais tempo, e a forma tradicional, que é um trem exclusivo, que é muito caro, inclusive, né? Você vai fazer uma day trip, né? Uma viagem de um dia a partir de Cusco, você gasta algo em torno de R$1.500, R$2.000 para visitar Machu Picchu, e aí você também tem uma saturação daquele local. E eu acho que foi isso que levou a toda essa questão envolvendo Machu Picchu, porque realmente o sítio histórico, aonde chegam os ônibus que saem da estação de trem dedicado, eles chegam todos no mesmo lugar, e o lugar, por ser montanhoso, por ter uma geografia, né, muito complexa, as pessoas ficam muito aglomeradas em pouco espaço do sítio arqueológico. Isso, obviamente, vai gerando danos, vai gerando o mau uso das estruturas dedicadas ao turismo, e por isso eu acho que eles enfrentaram essa questão e tem que rever realmente, porque o lugar é maravilhoso e merece realmente uma exploração comercial adequada, um turismo sustentável, para que eles não percam esse merecido lugar de uma das 7 maravilhas modernas. Vamos falar as outras 6? Quais são? Vamos lá. Logo a outra vem Chichén Itzá, no México. Depois nós temos o Cristo Redentor aqui no Brasil, Coliseu em Roma, Grande Muralha da China, Petra na Jordânia e Taj Mahal na China, Fernando. Vocês têm uma mais imponente? A opção de vocês aí, Edson e Rafa? A minha é Petra. Você falou isso. Petra. Eu acho que de todas elas, acho que talvez a mais conhecida, a icônica, seria o Cristo Redentor no Brasil. Todas as outras são muito conhecidas, mas em qualquer lugar desse planeta onde se vê uma imagem do Cristo Redentor está associado ao Brasil. Verdade. Mas eu, no caso, fico com Machu Picchu. Para mim é uma das mais icônicas de todas elas. Mas todas são magníficas, né? Chichén Itzá aí está na Península de Yucatán, realmente é impressionante quando você viaja para uma área de
vegetação, de praticamente você sai do litoral, da área de praias, anda por uma vegetação, praticamente uma floresta, mas não é tão alta, e aí você chega nesse sítio que é onde está essa pirâmide espetacular e que mostra todo o desenvolvimento da cultura maia. É impressionante, muito, muito interessante. Dá para subir, inclusive, a pirâmide, mas o complexo não é só a pirâmide, né? Não é composto só da pirâmide, mas os 365 degraus que tem aí praticamente formam um calendário de pedra em Chichén Itzá é impressionante. Olha, já tem gente aqui provocando vocês. Quais vocês tirariam das 7 e colocariam uma adicional? Aí eu falo, se perguntar eu falo. Pode falar, Edson? Pode. Olha, as 7 maravilhas não são à toa. Se estão lá é porque de fato elas merecem. Isso não está em questionamento. Mas se a pergunta é para mim, eu com certeza tiraria o Taj Mahal, não que não seja belíssimo. Jura? Tiraria o Taj Mahal e colocaria Siem Reap. Siem Reap é o maior complexo religioso arquitetônico do planeta. Fica no Camboja, é de uma beleza incrível. Para quem já assistiu aquele filme Lara Croft, né, Tomb Raider, né, é aquele visual, né, das árvores tomando de volta os templos. E é óbvio que é uma maravilha. O Taj Mahal é belíssimo, é belíssimo. Você também faz uma day trip a partir de Nova Delhi. Tem um trem que chama Taj Express. Você sai às 6h30 da manhã, vai lá, passa o dia e volta. É muito bem organizado, muito bem conduzido, inclusive, ao contrário do que mencionei de Machu Picchu. Mas se a pergunta é para mim, então eu tenho licença poética. Você tiraria, então, tiraria o Taj Mahal e colocaria Siem Reap. E você, Edson? Você teria eu essa sigo coragem? O relator. Eu sigo o relator, mas assim, com muitas ressalvas. Porque realmente eu concordo, o complexo Taj Mahal é um espetáculo mesmo. E tem toda uma poesia por trás disso, né? O Taj Mahal, ele é muito do que tem na construção de fato. Nós estamos falando de uma construção de mais ou menos em torno de 1650. Um imperador, e fez aquilo como um presente, um ato de amor para sua mulher. Então tem toda uma poesia por trás disso tudo. Ele é o maior símbolo de amor eterno que a gente tem nesse planeta. E está lá até hoje. Então, e é patrimônio também da humanidade, todos eles, né? Todos que a gente está falando aqui são patrimônios da humanidade, decretados aí pela Unesco, concedidos pela Unesco. Mas eu sigo o relator, porque realmente o complexo no Camboja é algo extraordinário. Eu acho que é mais magnífico, né? Ele é maior. Não tem a poesia que tem Taj Mahal, mas o complexo realmente, o complexo religioso que a gente está falando aí no Camboja é realmente extraordinário. Agora veja, né, Edson Fernando, como é que o amor é compreendido desde sempre, né? Porque o Shah Jahan gastou parte significativa de sua fortuna construindo o Taj Mahal e terminou preso, né? Terminou preso por conta disso, né? A família o aprisionou porque ele dilapidou totalmente as riquezas da família. E ficou com o amor dele? Eu não lembro. Não, ele via de longe. Ele via de Não, ele via de longe. Ele ficou preso, trancaram ele numa torre e ele via de longe, inclusive. A gente ri, mas o amor é um por isso esporte perigoso. Sempre foi. Mas ele via de longe. Mas assim, por isso que eu acho que o Taj Mahal tem toda essa áurea em torno dele. Porque ele transcende ao que está ali construído de fato. É toda essa história de amor. E aí, você estava falando aí da viagem de trem, mas a hospedagem, você ficar hospedado lá e você conseguir, inclusive, fazer uma visita nas primeiras horas da manhã é algo realmente extraordinário, mesmo porque é um monumento todo feito em mármore branco. Uhum. E ainda com pedras preciosas, claro que não tem tantas incrustadas, e ele muda de cor de acordo com a hora e a luz do dia. Ai, que lindo. Então, realmente, E aí você se apaixona também, né? Mas o outro aí é Petra, um dos outros pontos que são as 7 maravilhas do mundo moderno.
também foi toda esculpida em arenito rosa. Aí é uma famosa civilização, que é a civilização dos nabateus, inclusive está citado inclusive na Bíblia também. Então tem mais de 2000 anos e ficou aí guardadinho, mesmo porque os nabateus viviam. Essa cidade foi muito importante porque ela estava numa rota de comércio, e todos que ali passavam pagavam tributos, né? Tinha o pedágio, e para cruzar. E esse desfiladeiro, onde está Petra, na Jordânia, ele ficou escondido, guardado por muito, muito, muito tempo. E por isso que ele resistiu praticamente, se preservando muito do que é a estrutura. Foi redescoberto só no século XIX e hoje é um dos sítios arqueológicos mais fascinantes do planeta. O outro, já estou entrando logo, é a Grande Muralha da Já China, ia Fernanda. perguntar, qual a história da muralha? Pois é, a Muralha da China tem 21 mil quilômetros quadrados. Pensa bem, que obra é essa de 21 mil quilômetros? Uma muralha gigantesca, construída para proteger o Império de invasões. Ela foi iniciada há mais de 2000 anos e ela atravessa montanha, deserto, vale, enfim, é um esforço coletivo de muitas gerações e, logicamente, uma barreira militar. Mas ela também servia como rota de comunicação, comércio, e é, sem dúvida, um dos maiores feitos arquitetônicos que a gente tem aí da humanidade, porque é muito grande. Você imaginar 21 mil quilômetros de uma muralha. Você tem que escolher um lugar para conhecer, né? Mas é fácil, é fácil. Você vai aos chega pontos, tem na Muralha da alguns China pontos. Com 45 minutos de transporte rodoviário a partir de Pequim. Tem vários pontos, tem pontos mais preservados, pontos mais acessíveis, pontos mais distantes, obviamente, como o Edson falou, mas é um monumento de fácil acesso, muito tranquilo conhecer a Muralha da China. E eles evoluíram ainda. Agora o governo chinês tem 2 pontos com teleférico, porque você tinha que subir as escadas, não é um muro, é uma muralha. Então, assim, tem uma região, uma parte montanhosa, inclusive, você agora tem um teleférico, você chega sob a muralha com todo conforto, está super bem conectados por estrada, vários pontos de visitação, e é um local, como sempre, os chineses, nessa área de infra, eles dão banho e dão show no resto do mundo. E eles são formidáveis. E temos o Coliseu ainda. Tem o Coliseu. Bom, o Coliseu foi construído na época do imperador Vespasiano. Nós estamos falando do século I depois de Cristo. É um anfiteatro, é uma arena de jogos, cabia 50 mil pessoas e, logicamente, foi aí, a gente conhece muito o Coliseu como palco de combate de gladiadores, espetáculos públicos. Então, o Império Romano tinha essa forma grandiosa de refletir o seu poder através de diversão, né? Ele dava muita diversão, circo para o povo, e aí o Coliseu surgiu imponente, surgiu aí no coração da capital do Império Romano, e até hoje ele é símbolo da história de resistência, símbolo histórico e da cultura ocidental. Uhum. Quais as antigas que não estão aqui? Olha, sabe que eu não sei? Eu sei que, por exemplo, as pirâmides do Egito não estão aí, porque são das maravilhas antigas, correto? Exatamente. As pirâmides de Gizé não estão aqui. É a única do mundo antigo que estão de pé até hoje. A pirâmide de Gizé, vale ali da região, foi construída tem mais de 4.500 anos. Fernando, pensa. Quantidade de tempo que estão lá, estão lá de pé. E ela é a única sobrevivente das 7 maravilhas do mundo antigo. Foi erguida na época do faraó Quéops. Ela tem 146 metros de altura e mais ou menos 2.500.000 blocos de pedra. Uma precisão impressionante, estão lá. O outro ponto são os jardins suspensos da Babilônia, que a gente só ouve, canta, mas não tem ainda um local, vestígio. Tem a estátua de Zeus em Olímpia, na Grécia. Foi criado aí por volta de o ano 500 a.C., 12 metros, ouro e marfim, logicamente não existe mais nada. Tem o templo de Ártemis, que ficava em Éfeso, que é
espetacular era, né? A gente tem só descrição histórica, né? Com colunas de mármore, esculturas super bem elaboradas. Bom, os gregos, eles eram muito hábeis nessa área. E tem o mausoléu de Halikarnason. Esse está na região da Turquia, mais precisamente na região onde é hoje o balneário de Bodrum, na Turquia. Tanto que ele ficou tão famoso que a gente usa a descrição de mausoléu em função desse mausoléu. E tá? essas deixaram de existir porque foram destruídas, gente? Destruídas, Ao Fernanda. longo do Guerras. tempo. Meu Deus. Aí tem o Colosso de Rhodes, que fica também na Grécia, e o Farol de Alexandria, Fernanda, que fica no Egito, e hoje eles já conseguiram localizar alguns vestígios de pedras sobre o oceano, porque foram descobertas pedras da base no fundo do mar. Uhum. E o Farol de Alexandria, ele serviu de modelo, tá, para os faróis que a gente teve aí ao redor do mundo para ajudar na navegação. Ele servia como guia aos navegadores do Mediterrâneo. Eu ficaria aqui horas com vocês dois. Viu? Eu também. Passeando aqui pelo mundo. Ô, profissão boa essa, hein? Olha, eu conheço praticamente todos esses lugares do mundo antigo, tá? Todos eles. E aí, junto com a Alexandria, a gente também tem super famoso o Farol, e tem também a Biblioteca de Alexandria, que é super famosa, também descoberta com vestígio em escavações recentes. Enfim, e todos esses pontos, e quem não conhece, eu acho que vale a pena se esforçar, pelo menos para estar nas pirâmides de Gizé, com certeza, porque é berço da nossa história, a civilização egípcia é impressionante. E aí fica o desafio para o nosso ouvinte, se planeje para visitar as 7 modernas. Obrigada, Edson. Rafa, obrigada, hein? Nada, foi um prazer. Lembrando, tem um museu novo no Cairo, hein? Museu Egípcio lindo, foi inaugurado esse ano, maravilhoso. A gente vai voltar mais vezes com essa dupla. Beijo para vocês. Rafa, só rapidinho, Fernanda, esse museu está em soft open desde o ano passado. Mas a inauguração oficial, Rafa, vai ser agora em novembro. Pode esperar que vai ser grandiosa, viu? Que maravilha. Mas já está em funcionamento. Show. Tchau, Edson. Até quinta.